Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4. O meu título, o semeador ou a parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas que ele dizia. Então aqui Jesus, na beira do lago da Galileia, uma grande multidão se ajuntou. E se ajuntou para ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus se viu numa situação difícil. Não tinha microfone, não tinha alto-falante. Ele em cima, muito próximo, só ouviria ele aqueles que estivessem mais próximos, os outros não ouviriam. Então ele usa de uma estratégia, entra num barco, o barco possivelmente se afasta um pouco, e alguns estudiosos dizem que as próprias ondas do mar, aquela brisa que vinha, ela ajudava a ampliar as palavras de Jesus para aquela multidão. E Jesus então começa a ensinar. Nós vamos ver em todos os evangelhos, inclusive esse evangelho, nós vamos ver parábolas. Jesus contando simplesmente histórias para exemplificar o novo que ele estava trazendo. O evangelho é para ser simples, é para ser entendido e não dificultado. É para ser de uma forma, como a Bíblia mesmo relata, como um leite, um leitinho. E Jesus trazia assim parábolas para exemplificar. Vamos aprender com uma parábola. A parábola do semeador. Escutem. Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso não produziram. Mas as sementes que caíram em boa terra brotaram, cresceram e produziram na base de 30, de 60 e até 100 grãos por um grão. E Jesus terminou essa parábola dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Veja bem, essa parábola fala de 3 coisas. Ela fala de semente, ela fala de terreno e ela fala do semeador, que é aquele que sai a semear. Quando Jesus acaba de contar essa parábola, ele diz de algumas situações em que a semente não brotou, ela não produziu, ou ela começou a brotar e logo morreu. Então nós teríamos uma pergunta: de quem é a culpa?
Nós temos sementes, nós temos terreno e nós temos semeador. Numa situação normal de semeadura, uma pessoa que mexe com horta, com plantações, ela não age como esse semeador. Ela organiza primeiro o terreno, né? O semeador, ele vai organizar o terreno, ele vai colocar todo o adubo necessário no terreno, ele vai semear, ele vai enterrar a semente, vai aguar, vai cuidar. Mas essa semeadura aqui, ela é diferente. É uma semeadura no reino de Deus. Então, o que nós entendemos? O semeador não tem culpa, porque ele leva a semente da palavra de Deus e não é ele que vai escolher o terreno. É o contrário daquele semeador de uma fazenda, de uma plantação. A palavra, ou seja, a semente, que é a palavra, nessa semente não há problema nenhum. Ela é perfeita. Ela é para produzir. Não é como uma semente de qualquer outro semeador que pode estar estragada, que pode ter bicho, que pode estar murcha e que não vai produzir. Então, não tem problema com o semeador, não tem problema com a semente, mas tem um problema, o problema com o terreno. E Jesus vai explicar mais sobre os tipos de terreno, que nós vimos aqui, que a semente foi meio que desperdiçada, no sentido de não ter dado fruto. Né? E essa parábola, às vezes a gente vê ela simplesmente para com as pessoas que chegam até Jesus. Mas não é isso. Essa parábola, ela é para todos nós, aqueles que já chegaram, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que já são mais maduros. Por quê? Porque nós continuamos recebendo dia após dia essa semente, que é a palavra de Deus. Por isso a gente vê tanta diferença entre um cristão e outro. Porque na vida do cristão X, ele acolhe a semente, ele medita nela, ele se dispõe a ser um praticante daquela palavra, e outro não cuida bem da sua semente, da semente que caiu no seu terreno, para que ela dê fruto. Então, a parábola, ela não diz somente, ela diz também para aquele que recebe pela primeira vez. O que acontece? Por que é que ele não chega para o reino de Deus? Como também para aquele que já está dentro e não cresce, não amadurece, e outros até voltam para o pecado. E Jesus então fala, ouçam, e ele diz: quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e eles os perdoariam. Olha, Jesus tinha uma multidão ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo essa parábola. E quando terminou, a multidão foi embora. Se não entenderam, foram embora. Não ficaram para saber
o que significa essas pérolas que saíram desse mestre? Foram embora. Ficaram os 12 e alguns discípulos que venceram o cansaço, venceram talvez fome e se achegaram para Jesus e perguntaram: conta-nos, porque nós queremos ouvir o significado dessa parábola. E Jesus disse que aqueles que foram embora, eles foram embora porque coração endurecido, falta de interesse, não tem como entender a parábola, não tem como se converter, não tem como vir para o reino de Deus pessoas assim. Elas só querem receber assim por alto e não querem ser praticante, porque só é praticante quem quer entender. E Jesus explica assim: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E Jesus continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Quer dizer, quando eu disse que o semeador não é o culpado, é porque todo aquele que prega a palavra de Deus não escolhe o terreno. Acaba sendo até meio que pelo contrário. Quanto mais difícil o terreno, mais doente a pessoa, mais necessitada ela está de receber aquela semente. Então, o semeador, ele não escolhe o terreno. Ele semeia para todos. O semeador semeia a semente de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Essas sementes que caem à beira do caminho e esse terreno totalmente desprovido para proteger essa semente são semelhantes a pessoas que nem chegam na igreja. É como dizer assim, entra por um ouvido e sai pelo outro, ou então nem entra pelo ouvido, tá ouvindo, mas tá prestando atenção no mundo, tá prestando atenção em outra coisa. Então a semente nem entrou. Ele não permitiu que a semente nem entrasse. Outras pessoas foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raiz nelas. E quando, por causa da mensagem, chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Olha que triste e verdade. Alguns chegam, amam o louvor, amam a palavra, amam todo aquele ambiente e recebem a palavra e até batizam e começam a frequentar uma célula ou um GC e começam indo nos cultos 2, 3 vezes por semana, mas elas não cuidam da sua semente. Elas não permitem que a raiz aprofunde na sua terra. Precisa de arrancar as pedras. E as pedras muitas vezes é falta de perdão, falta de perdoar, falta de arrependimento, dureza de coração, mágoa, tantas coisas que são pedras que vai impedir que essa pessoa tenha raiz. E sem raiz, as provações, os ventos, as chuvas, vêm para todos. Todos. Mas sem raiz, ela vai morrer. Aí vem as lutas, vem as provações, e essa raiz, e essa semente também vai morrer. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem,
Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Então esse terceiro terreno é um terreno cheio de espinhos. Um terreno que essas pessoas se deixam levar pelas aparências, pelas riquezas, e isso vai sufocando, o desejo, a concupiscência da carne vai sufocando, e também essa semente vai até nascer, mas vai ser sufocada e vai morrer. E o último terreno, né? São aquelas pessoas que as sementes que foram semeadas em terra boa, elas ouvem, aceitam a mensagem, produzem uma grande colheita a 30, 60 e até 100 vezes mais. Olha, esse é o terreno que Deus quer. E a culpa não é do semeador, a culpa não é da semente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar o meu terreno. Eu tenho que ter um terreno apropriado para receber a semente da palavra de Deus, que é perfeita, que vai produzir. Eu tenho que observar. Então, eu tenho que analisar se eu estou voltando para as riquezas e as concupiscências desse mundo, tem que ser arrancado. Existem pedras no meu terreno, raiz de amargura, falta de perdão, pecados. Tem que arrancar toda distração, tem que arrancar, fazer como um fazendeiro faz para plantar, arrancar tudo, adubar e receber a semente da palavra de Deus. Então, ela irá ser produtiva. Amém? Paz e graça.